Olá, meu nome é Matheus Augusto e você está assistindo Identidade Zero, tudo bom? Bem, hoje nós vamos falar de Digimon, sim, Digimon Tree. Esse que dá sequência ao Digimon Adventures 1, 2, aquele que você viu na TV e adorou. Não tanto o 2, mas tudo bem, você entendeu. Bem, essa sequência de filmes que realmente chega no seu terceiro, estamos na metade, já que é um total de 6. Então eu gostaria de comentar com vocês, então bora pro vídeo. Bem, essa nova leva de filmes do Digimon Adventure 3, ela tem causado muita discussão. Muita gente gosta, muita gente odeia. Eu já vou falar aqui, pelo menos desse terceiro filme eu gostei bastante. Também tem que falar, tem spoiler, lógico, eu vou falar dos filmes anteriores e também desse filme. Vou falar muito, focar nesse filme. Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, vamos tentar dar um escopo geral do que foi esse filme, né? Falando do que aconteceu, né? Ele é uma continuação direta do segundo filme que lançou, que passa dias depois, assim, depois que a Mikumo foge com o Ken pro Digimundo. E é legal, logo no começo a gente já vê a repercussão, assim, como que é você perder o seu Digimon, assim, como que isso afeta os Digimon escolhidos também. Principalmente a garota nova, que agora eu esqueci o nome, desculpa. Mas é muito interessante ver como se dá nessa relação da perda, assim, como você perde o seu parceiro. E eu acho que a maior virtude desse terceiro filme, que se chama Confissão, pelo menos o nome em português, né, é a gente perceber a relação dos Digimon escolhidos com os seus próprios Digimons. A gente vê acompanhando as séries, as duas séries clássicas, no Adventure 1 e no Adventure 2, toda essa relação deles sendo construída. De fato, eles são parceiros, eles são mais do que amigos, mais do que, por exemplo, o Digimon escolhido e seu Digimon, eles são parceiros mesmo. Então, é muito bom você ver essa relação, porque tem um conflito imenso nesse filme que chega a ser emocionante, pelo menos para quem viu, assim, quem cresceu vendo, não tem como, acho que, você não ficar emocionado, pelo menos da minha parte, assim. É um drama muito bem desenvolvido. Já vou avisar que também nessa parte também não tem muita ação, e a ação que tem também não é lá grande coisa. Na verdade, esse Digimon Adventure 2 não tem muita, mas muita ação. Ele foca muito mais nos personagens. Se nos outros dois primeiros focou mais nos personagens, nos humanos, nessa foca muito mais na relação entre os humanos escolhidos e os Digimons. E acho que é muito bem construído, principalmente com o TK e com o Patamon, assim. O que você faz quando você sabe que o seu Digimon, por exemplo, ele vai morrer, assim, ou quando ele vai estar à beira, tipo, de ser extinto. Então, pela primeira vez que a gente vê, assim, de fato eles tendo que lidar com a possibilidade da perda de um do outro, tanto das partes dos Digimons e dos humanos. É muito interessante como eles lidam com isso, né? Os Digimons, eles até têm um jeito próprio deles, não é que relação todos tratam da mesma maneira. Não, eles são um pouco individualizados. Tem o grupo dos humanos que se reúnem e conversam sobre isso, tem o grupo dos Digimons que se reúnem e conversam sobre isso. E tá muito interessante ver que, por exemplo, eles são de fato parceiros. Sabe aquele negócio, você colocaria sua mão no fogo por outra pessoa? Eles de fato colocariam, eles se arriscariam por tudo. É mais importante a outra pessoa do que até a sua vida. Então, acho que essa parte é a parte mais interessante do filme. Os diálogos, então, são bons. É muito interessante ver a relação entre eles. Digimon Tree, pelo menos essa parte da confissão, ficou muito legal. É mais um drama do que uma ação, pelo menos eu entendi essa parte do terceiro filme. Outra parte que dá pra gente comentar também, pelo menos que eu via, já um pouco viajado, um pouco demais também, mas é a relação, por exemplo, da perda da inocência, assim, que brinco, não é que brinca um pouco, mas ele trabalha também até na série clássica, no primeiro e no segundo, que o negócio da perda da inocência, você sair da infância e você de fato se tornar um adulto. Os Digimon escolhidos têm uma escolha que, por exemplo, vão atrás de Digimons, não vão. Então tudo isso é trabalhado. Na verdade, você quer, você quer ser tratado ainda como infantil ou não? Você quer relembrar a sua infância ou não? Você quer seguir em frente ou não? Então ele tem um certo balanço, tem um drama. É um pouco mais pesado. É interessante que esse Digimon Adventure 2 ele não tem aquela pegada mais infantil. Lógico, não tem como ser um negócio de 10 anos atrás. Ele tem uma pegada um pouco mais adolescente, assim. O que você quer ser mesmo? Nós temos que virar adultos, nós temos que se tornar parte da sociedade. Então é muito interessante como ele trabalha isso ao longo desse filme. Vale lembrar que, por exemplo, apesar de ele ser dividido em 5 partes, pelo menos que tem na internet, né, que falam, são 5 episódios, mas não, é um filme só. Por isso que, quando eu vejo, eu até recomendo todo mundo que for ver, essas partes, esses filmes assim, veja tudo de uma vez, pelo menos quando eles são lançados, porque no Japão eles são lançados como filmes, são lançados mesmo no cinema, então acho interessante falar disso. Bem, como eu falei, essa foi a parte boa, mas eu vou falar
da parte ruim, assim, que são alguns detalhes. Como eu falei, as lutas. As lutas elas aparecem pouco e elas também não são fortes, assim. Pelo menos uma coisa que me incomoda nas lutas, que perde muito tempo, que apesar de a gente gostar das evoluções, é muito chato você ter que ver 5, 6 personagens evoluindo toda hora. Perde, sei lá, você perde uns 30 segundos para mostrar a mesma música, aquele mesmo efeito de tela passando, eles evoluindo, então isso não é legal. Isso eu acho que eles já poderiam ter cortado. No primeiro filme que lançou, tudo bem, aquele negócio da nostalgia, mas quebra um pouco do ritmo. Eu sei que eles querem trazer de volta aquele negócio da série, mas a série ela tem muito mais episódios, tem muito mais tempo para trabalhar. O filme não tem isso, então eu acho que eles poderiam ter cortado. As lutas também não são tão épicas assim, tão boas, mas tem o negócio do drama também que eu falei. As lutas elas têm, pelo menos eles têm algo que eles podem perder. Isso é um componente interessante, que pelo menos as lutas não são tipo, ah, tamo aí pra lutar. Não, elas são elas são lutadas pelo menos com alguma coisa que importa. Eu falei de evolução, pelo menos a gente tem visto aí, né? Em cada filme tem uma mega de evolução. E, apesar de eles terem trabalhado, o Izzy, o Tentomon, ficou meio chato porque, primeiro, o TK e o Patamon roubaram completamente o destaque, assim. Você consegue perceber claramente que tem um negócio muito mais forte entre os dois. Todos os escolhidos foram trabalhados. Mas o que pecou mesmo é que eu acho que faltou um detalhezinho a mais. Pelo menos nos outros filmes eles deram um destaquezinho a mais pro personagem que teve a Mega Evolução. E a Mega Evolução em si não teve um ponto do clímax assim, não vou Mega de evoluir. Não, ele simplesmente Mega de evoluiu. Não teve, sabe? Eu acho que a própria cena que acontece, a Mega de evolução, não foi bem trabalhada. Então tem um probleminha aí. A última coisa que eu quero comentar são os detalhezinhos aqui, ali, que acabam incomodando um pouquinho. Então, por exemplo, os Digis escolhidos não perceberam que o D3 no final era do Ken, ou eles nem questionarem, né, a mulher, ou então, por exemplo, porque o Tokomori estava com a Pito ali no final. São os detalhezinhos assim bobos, são bobos, mas eles acabam interferindo um pouquinho. Me resumindo, o que eu achei desse filme? Eu achei bom, como eu falei no início. Eu acho que essa série de Montre está muito mais pegando um pouco mais pra drama do que ação. Não tem muita luta, assim, tem muito mais diálogo, o que não é necessariamente ruim. Mudou um pouco, a gente tem que perceber que os personagens evoluíram também. Não são mais crianças, são adolescentes, eles têm até um pouco de mais de poder argumentativo, mas não vamos entrar nesse aspecto. Eles souberam trabalhar essa relação do Digimon com o Digimon escolhido, que foi muito bom. Lógico que tudo isso se dá devido às duas séries anteriores e também aos dois filmes anteriores, para construir toda essa base emocional, para a gente poder trabalhar isso. E os pontos negativos, que eu acho que são mais um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, que poderia ter sido melhorado, mas que não tira, pra mim, o que foi o melhor filme dessa nova franquia, se pode chamar de Digimon Tree. Essas foram as minhas opiniões, ficou zoado. Essas foram as minhas reflexões, minha opinião, minha review, minha crítica, o que você quiser chamar sobre Digimon Tree. Espero que você tenha gostado. Escreva aí se você curtiu ou não. Deixa o seu like também, se inscreve no canal se você puder. E é isso, vejo você na próxima e tchau!